Será o fim das academias de luxo de Goiânia? Rapaz, isso é uma dúvida que está aparecendo bastante na minha cabeça. Bom, eu não sei se vai ser o fim. Eu trouxe algumas informações aqui, eu queria fazer um vídeo um pouco diferente hoje, trazendo mais informações do mercado imobiliário de Goiânia. E as academias me chamaram a atenção, tá? Eu não sei se vai ser o fim, mas vai dar uma mexida bem interessante dentro do nosso mercado. Qual é o nosso cenário de academias em Goiânia hoje? Eu queria começar falando sobre três produtos que estão aparecendo no mercado. O primeiro deles é o Opus Ace. Olha isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, uma imagem bem legal para vocês terem ideia do que se trata. Opus Ace é um condomínio da Opus, vai ficar ali do lado do Vaca Brava e ele vai contar com um clube privativo. Clube privativo. Ou seja, o que essas ideias de clube privativo tem? Só frequenta quem é morador. Eu não consigo pagar mensalidade para frequentar esse lugar. Opus Ace vem com quadra de tênis e uma academia privativa anexa ali ao empreendimento de onde ele vai ser construído, do lado do Vaca Brava, pertinho do Goiânia Shopping, vista livre, então assim, exclusivíssimo. Falar sobre um outro produto, o Clube do Alphaville, aqui na J020, bem pertinho aqui do escritório, passou por uma reforma com em torno de 17 meses, terminou agora no mês de setembro. Foram investidos mais de 13 milhões nesse complexo de atividade física. São mais de 4 milhões em equipamentos para a academia. Gente, isso é loucura, isso é um valor extraordinário, muito grande. Vai ficar um condomínio, uma estrutura de academia fantástica. E agora, a gente teve na semana passada um outro meeting de um condomínio chamado Opus Altana, também um condomínio da Opus, um pouquinho para frente aqui do Alphaville, na J020, que ele vem com uma estrutura surreal de lazer. Então, assim, a estrutura fitness, wellness, como eles estão chamando, para academia, atividade física, é fora da curva. O que tem nesse condomínio do Opus Altana? Além de uma pista de Cooper, 4,8 km, eles prometem um espaço recovery com criogenia, não é o banho de gelo, é criogenia, são a água negativa, quadra de tênis coberta, um grande slam assinado pelo Léo Romano. Então, além de simuladores, espaço recovery e muito mais, o condomínio vai ficar fantástico. E aí, qual que é a mensalidade para a gente poder participar disso? Comprar o terreno e morar lá nesse condomínio. Extremamente exclusivo. Beleza, mas para que eu trouxe esse tema aqui hoje sobre academias, né? Eu falo muito sobre segmentação de público. Cada dia mais as pessoas querem se associar às pessoas que são iguais a ela ou têm o mesmo estilo de vida. E o que é isso, né? Hoje, se você vai numa academia, por exemplo, Marista ou aqui no Bueno, a gente tem um convívio ali de todos os públicos, de todas as pessoas que conseguem fazer o pagamento daquela mensalidade, conseguem frequentar aquela academia. Além disso, hoje em dia, se você vai numa academia de rede ou uma outra academia em bons locais dentro de Goiânia, você é bombardeado por anúncio, propaganda e oferta de outras coisas que às vezes você não está tão interessado em ouvir naquele momento. Essas academias desses clubes privativos, eles vão trazer outra viés para esses moradores. Não quero ser bombardeado, não quero ser assediado, não quero que as pessoas tenham acesso a mim, eu quero conviver só com as pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, que dividem o mesmo estilo de vida, e eu vou frequentar o meu clubinho aqui privativo, a minha academia privativa, vou trazer o meu personal e a gente vai viver feliz aqui, sem ser incomodado. Segmentação de público acontece basicamente em todos os lugares. Hoje em dia a gente está vendo uma movimentação muito grande, inclusive lá na Ricardo Paranhos, aqui no setor Marista. A gente consegue ir lá e virou uma extensão aí de academia das famílias, das pessoas. A gente virou lá um período, a gente está vendo uma movimentação muito grande de pessoas que vão lá para correr, fazer atividade física, se exercitar. Tem muitos eventos acontecendo na Ricardo Paranhos, virou um grande comércio. Então hoje tem gente cobrando foto, tem gente vendendo água, tem gente dando água, pulseirinha. Então tudo está acontecendo em torno daquilo ali. Então seja pessoas vendendo tênis, roupa, grupos, uma loucura. E aí, como você tem esse público que consome efetivamente, pessoas que procuram vender para essas pessoas também frequentam esses lugares. E aí quando você vai para um clube privativo, essas pessoas não conseguem ter acesso. Você consegue controlar 100% do tipo de anúncio ou propaganda que vai acontecer nesse espaço. Segmentação, se isolar cada vez mais. Isso fica chato, né? A gente acaba ficando um pouco cansado disso. Mas aí, o que eu trago? Essas academias de luxo de Goiânia vão acabar, de fato?
Não vão acabar. Isso é um movimento que vai demorar um tempo muito longo a acontecer. Só para a gente ter ideia, esse condomínio da Opus Voltana, aqui na J020, ele foi lançado na semana passada e a previsão dele ficar pronto são 5 anos. Então nós estamos em 2025, falando de 2030 esse condomínio ficar pronto. O Clube do Alphaville já tem aqui em Goiânia já mais de 10 anos, 15 anos, não vou lembrar a data específica, mas agora que eles finalizaram toda essa estrutura em academia, a estrutura física ali para atividade física. Então é um movimento lento, mas é um movimento que está acontecendo e vai acontecer em todos os condomínios horizontais de alto padrão, e a gente começa a ver isso nos verticais também de alto padrão, que vão investir muito numa academia, espaço recovery, sauna, uma estrutura muito completa, tecnológica e moderna, onde você leva somente o seu personal e faz o seu treino todo dentro de casa, para que você não tenha que ir para uma academia ou para que você não tenha que ser assediado ou ser exposto para um público que você não quer. Então é isso que a gente vê acontecendo. Os empreendimentos de altíssimo padrão de Goiânia já oferecem essa estrutura e ele puxa toda a tendência do que vai acontecer dentro da cidade. Então, possivelmente, nos próximos anos, a gente vai ver uma segmentação onde os empreendimentos de alto padrão vão ter academias extremamente completas e aí as pessoas vão sair de lá só se elas tiverem uma necessidade de participar de um grupo muito específico. Existe esse grupo específico? Existe. Tem pessoas que gostam de fazer atividade em grupo, corrida, natação dificilmente vai ficar específico, mas corrida, o crossfit e bicicleta, tem academias de bike em Goiânia que estão muito fortes. Esses grupos funcionam porque elas acontecem em grupo, então as pessoas gostam de dividir energia, o mesmo estilo ali de vida naquele momento, e quando você faz isso com um grupo que você gosta, você faz ainda melhor, então você vira ali uma comunidade. Então algumas coisas você vai conseguir levar para uma comunidade interna, aos condomínios, aos prédios de alto padrão, e outras você vai procurar um grupo muito específico para fazer um estilo de atividade física muito específico fora do seu pequeno grupo aí, né? Mas isso vai continuar perpetuando aí por muito tempo, então essa mudança vai ser gradativa, mas ela vai ser lenta. Acho que eu tenho visto algumas coisas em São Paulo sobre Clube Lacoste, Clube Gucci, então você vai ter segmentações cada vez maiores para um público muito específico que mora naquela região ou que tem aquele estilo de vida muito detalhado. Muito bem definido. Então, para que você tenha, não se misture com as pessoas. Isso é um pensamento que a gente pensa, leva assim, nossa, mas isso é ruim, as pessoas não querem se misturar. Eu falo que é uma segmentação e posicionamento. Aqui em Goiânia a gente tem um exemplo muito claro do Flamboyant, onde o custo do estacionamento, quando foi implantado aqui no Flamboyant, que era custo por minuto, assustou bastante a população e as pessoas foram e foi segmentando demais o público do Flamboyant, do Shopping Flamboyant em Goiânia. Um ponto interessante, acho que eu vi um vídeo esses dias atrás falando sobre isso, o estacionamento do Shopping Flamboyant não tem vaga para moto. A vaga para moto é num outro ponto, que é longe. Então, nem mesmo motos a gente tem ali circulando dentro do estacionamento, porque segmenta o público. Estratégia de posicionamento de marca, de preço, e isso vai fazer um caminhar para todos os segmentos. A gente consegue fazer um último comentário, não vou me delongar muito mais, mas o mercado imobiliário, ele acompanha essa tendência. Então, se ele vê essa movimentação de segmentação, ele começa a buscar cada vez mais elementos que segmentem e deem essa sensação de conforto e de privacidade e de um produto muito específico para aquela pessoa. Então, a gente vai começar a ver grupos sendo criados em cada condomínio pequeno, mesmo que seja um condomínio pequeno, você vai ter pequenos grupos. A gente fala sobre cidade sustentável, bairros sustentáveis, e a gente está vendo um movimento onde a gente tem condomínios sustentáveis, onde você tem mercado, academia, serviço de saúde, suporte de escolas estão indo para a porta dos condomínios, para que as pessoas tenham que se movimentar o mínimo possível. Ele está ficando um pouco maior do que a gente imaginava. Está crescendo e isso faz parte do avanço do país. E isso acaba segmentando um pouco mais. Então, morar perto, morar bem, acaba virando um fator de luxo dentro do nosso mercado. A gente não vê movimentação só de academia, tá? A gente está vendo uma movimentação muito grande de clubes muito privativos. Então, tem clube de pôquer, clube de tênis, clube de beach tênis, tem outros esportes que vão criando essas associações. Mas isso não é um assunto para eu trazer no vídeo de hoje, então eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Então assim, as academias de luxo não vão acabar, elas vão continuar perpetuando
mas a gente vai ver uma movimentação aí de segmentação de público dentro dos condomínios horizontais e dos condomínios verticais de altíssimo padrão e de luxo em Goiânia. Essas pessoas vão cada vez mais se isolar do público de forma geral, mas se associar ao público que tem o mesmo estilo de vida que eles, financeiro, ou que moram na mesma região, ou que frequentam o mesmo lugar, tá bom? Um abraço e até logo!